Olá, tudo bem? A ideia central da doutrina de Kardec, a meu ver, é a reencarnação. Outros pilares da doutrina podem ser apontados, como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados, mas nenhum pilar da doutrina de Kardec tem a força argumentativa e as consequências práticas e morais como a reencarnação. Se você observar os comentários aos meus vídeos mais recentes, desde que eu deixei de ser espírita, você vai ver que muitos espíritas não defendem a reencarnação como uma verdade. Muitos espíritas defendem a reencarnação como uma boa explicação para as desigualdades da vida. O próprio Kardec, que sabia muito bem que a reencarnação é apenas uma teoria e que não há como provar que existe reencarnação, o próprio Kardec argumentava que a reencarnação é o melhor meio de explicar as desigualdades que nós vemos todos os dias entre as pessoas. De acordo, Isso de acordo com a ideia de justiça que nós atribuímos a Deus. Nós atribuímos a Deus. E o problema todo é esse. Kardec e os espíritas acreditam no mesmo Deus cristão da Bíblia. Há pequenos retoques do Deus de Moisés para o Deus de Jesus e do Deus de Jesus para o Deus de Kardec. Pequenos retoques, mas fundamentalmente é o mesmo Deus antropomórfico, ornado, enfeitado, com as melhores qualidades humanas. Eu preciso deixar claro que eu estou me referindo à imagem popular de Deus. Eu acredito que tanto Moisés quanto Jesus acredito que eles tivessem intimamente um entendimento bem superior de Deus. Mas o modo como o povo entende é a imagem antropomórfica. Kardec atribui a Deus as melhores características humanas, como a bondade e a justiça. Por se tratar de Deus, essas características são elevadas ao infinito. Logo, por consequência, o Deus apresentado por Kardec é infinitamente bom e infinitamente justo. Quem acredita num Deus infinitamente bom e justo não pode aceitar que haja desigualdades inexplicadas. Se há desigualdades, é preciso explicá-las. Se não é possível explicar as desigualdades, tendo em vista apenas a existência atual, é preciso se reportar a outra causa. Se a causa não está na existência atual, temos que encontrar outra causa. Kardec encontrou essa causa em outras existências, outras reencarnações. Assim, se um homem é são e o outro é doente, a explicação está na reencarnação. Se um homem é inteligente e o outro é burro, a explicação está na reencarnação. Se um homem é bom e outro é mau, a explicação está na reencarnação. Hoje, para o imaginário popular espírita, a reencarnação explica tudo. Eu gostaria muito de tratar do tema reencarnação desde já, assoprando o castelo de cartas habilmente construído por Kardec. Os argumentos de Kardec para defender a ideia reencarnacionista são frágeis, muito frágeis. Mas eu vou tratar desse tema quando chegar o momento apropriado. Por enquanto, nós vamos ver apenas as influências que agiram sobre Kardec. E nós vamos ver que, mesmo que ele afirme que não acreditava em reencarnação, porque ele afirma isso, as ideias reencarnacionistas certamente exerceram grande influência sobre Kardec. Que ele não acreditasse, tudo bem, ele diz, eu acredito. Mas que essas ideias exerceram influência sobre ele, quanto a isso, não há dúvida. Kardec diz na Revista Espírita de novembro de 1858 que a doutrina ensinada pelos espíritos o surpreendeu. A doutrina em relação
a reencarnação. Está na revista Espírito do mês de novembro de 1858, no título Pluralidade das Existências Corpóreas. Kardec diz assim: quando a doutrina da reencarnação nos foi ensinada pelos espíritos, estava tão distante do nosso pensamento que, sobre os antecedentes da alma, havíamos construído um sistema completamente diferente, partilhado, aliás, por muitas pessoas. Sob esse aspecto, portanto, a doutrina dos espíritos nos surpreendeu profundamente. Diremos mais, contrariou-nos, porquanto derrubou as nossas próprias ideias. Como se pode ver, estava longe de refleti-las. Mas isso não é tudo. Nós não cedemos ao primeiro choque. Combatemos, defendemos nossa opinião, levantamos objeções e só nos rendemos à evidência quando percebemos a insuficiência de nosso sistema para resolver todas as dificuldades levantadas por essa questão. Kardec diz, para início de conversa, que a doutrina da reencarnação, que ela foi ensinada pelos espíritos. Um exagero de Kardec. Eu diria até uma leviandade de Kardec. A verdade é que alguns espíritos diziam que existe reencarnação e outros espíritos diziam que não existe reencarnação. Nós vamos ver isso oportunamente. O que deve ficar bem claro desde já é que em momento algum a reencarnação foi apresentada ou considerada como uma ideia unânime entre as comunicações atribuídas aos espíritos. Ao afirmar enfaticamente que o ensino sobre a reencarnação o surpreendeu e, mais do que isso, o contrariou por, segundo ele, segundo Kardec, por derrubar as suas próprias ideias, ao afirmar isso, Kardec está se defendendo. Do que ele está se defendendo? Muitos opositores do espiritismo sustentavam que as comunicações apenas refletiam o pensamento do interrogador, aquele que interroga, né, os supostos espíritos. Eu explico. O fenômeno das mesas girantes e falantes e, mais tarde, as reuniões espíritas atraíam muitos curiosos e muitos pesquisadores. Alguns acreditavam que as comunicações não provinham de espíritos. Acreditavam que essas comunicações eram apenas reflexo dos pensamentos ou do interrogador ou do próprio médium ou sonâmbulo. Lembre-se de que Kardec era um experimentado magnetizador há mais de 35 anos. Nós vimos isso no vídeo anterior. Muitos magnetizadores não acataram a teoria espírita e continuaram pensando, como pensavam antes, que o sonâmbulo de algum modo tinha acesso a informações e conhecimentos os quais no estado normal lhe eram desconhecidos. Kardec responde a essas críticas no livro O que é o Espiritismo. E é disso que Kardec está se defendendo agora quando ele diz: sob esse aspecto, portanto, a doutrina dos espíritos nos surpreendeu profundamente, diremos mais, contrariou-nos, porquanto derrubou as nossas próprias ideias. E depois ele diz assim: como se pode ver, estava longe de refleti-las. Mas o que eu quero que você perceba não é isso. Isso nós vamos ver com detalhes mais adiante. O que eu quero que você perceba agora é algo muito importante e que passa batido pela esmagadora maioria dos espíritas. Kardec não adota a teoria reencarnacionista por acreditar que ela esteja de acordo com a verdade. Kardec adota a teoria reencarnacionista porque essa teoria é a teoria que contém a melhor explicação. Não é uma questão de verdade, é uma questão de aparência. Pessoas como Kardec precisam achar explicação para tudo. O importante para essas pessoas não é realmente a verdade. O importante para essas pessoas é a explicação. Kardec termina o parágrafo dizendo que
Só nos rendemos à evidência quando percebemos a insuficiência de nosso sistema para resolver todas as dificuldades levantadas por essa questão. Kardec tinha um sistema, Kardec acreditava nesse sistema, mas Kardec percebeu que esse sistema não explicava tudo. Como ele encontrou um sistema capaz de explicar tudo o que ele queria, ele mudou de sistema. Como você pode ver, Kardec admite, sem nenhum pudor, ele admite que ele acatou a teoria reencarnacionista apenas porque o sistema em que ele acreditava até então não era capaz de explicar tudo o que ele queria que fosse explicado. Como Kardec encontrou explicações razoavelmente convincentes para essas questões na teoria reencarnacionista, ele prontamente adotou a teoria reencarnacionista. Isso não teria problema nenhum se ele adotasse essa teoria em caráter pessoal. O problema é que essa ideia, com todas as consequências que ela encerra, acabou sendo comprada por alguns milhões de pessoas que, assim como Kardec, são pessoas que precisam de explicações para as aparentes injustiças. Nesse mesmo artigo, Kardec afirma que a reencarnação foi ensinada em vários países antes mesmo da publicação do Livro dos Espíritos. Quando Kardec conheceu o fenômeno das mesas falantes, as ideias reencarnacionistas já estavam em voga em alguns círculos intelectuais e espiritualistas da Europa. Essa ideia estava na moda. Eu acredito em Kardec quando ele diz que ele não acreditava em reencarnação. Quando ele diz que ele foi surpreendido pela teoria reencarnacionista. Mas os médiuns de Kardec não têm nada a ver com isso. As 3 médiuns adolescentes que deram comunicações para a confecção da primeira edição do Livro dos Espíritos acreditavam em reencarnação. Kardec ainda diz, nesse mesmo artigo, ele diz que ele obteve comunicações através de mais de 50 médiuns e que todos eles confirmaram a teoria reencarnacionista. Esse argumento o próprio Kardec reconhece que não tem muito valor, pois ele sabia muito bem que muitos outros espíritos, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, afirmavam que não existe reencarnação. Mas vamos atentar para esses mais de 50 médiuns de Kardec. Todos eles, muito provavelmente, pertenciam ao círculo de influência de Kardec. Todos eles partilhavam do mesmo conjunto de crenças. Faça uma experiência você. Se você fizer perguntas em vários centros espíritas hoje, é evidente, é claro como água, que as respostas obtidas obedecerão ao padrão da doutrina espírita. Você pode achar que eu estou sendo parcial ao afirmar que todos esses médiuns muito provavelmente pertenciam ao círculo de influência de Kardec. Ora, eu só posso supor isso, já que Kardec nunca deu detalhes sobre quem eram os seus médiuns, quais eram as crenças dos seus médiuns, que testes haviam sido feitos com os seus médiuns para provar que eles eram realmente médiuns. Kardec nunca informou nada sobre isso, muito menos mostrou ao seu público leitor qualquer comunicação original. Tudo que nós temos é a palavra de Kardec. E ele ainda quer que nós acreditemos que isso é ciência. Por favor. No tempo de Kardec estava em voga o chamado socialismo utópico. O socialismo utópico surgiu como uma resposta
aos abusos e às desigualdades provocadas pelo liberalismo e pelo capitalismo durante a Revolução Industrial. Isso é matéria de ensino médio. No auge da Revolução Industrial, a jornada de trabalho chegava a ser de 16 horas por dia. O trabalho infantil era uma coisa absolutamente comum. Mais tarde, o socialismo utópico vai ser criticado por Marx, que não acreditava que pudesse haver uma tomada de consciência por parte dos indivíduos das classes dominantes. E isso seria necessário, essa tomada de consciência por parte dos indivíduos das classes dominantes, seria necessário para que os objetivos do socialismo fossem alcançados. Os socialistas utópicos acreditavam que o sistema socialista seria alcançado de forma lenta e gradual, de forma pacífica, não revolucionária, contando com a conscientização e com a boa vontade da burguesia. Os principais nomes do socialismo utópico: Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier. Atenção! Todos eles reencarnacionistas. Robert Owen, mais tarde, se tornou espírita, e Saint-Simon e Fourier são citados mais de uma vez pelo próprio Kardec na Revista Espírita. Eu vou ler aqui um artigo da Revista Espírita do mês de dezembro de 1862. O título é assim: Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier. Diz Kardec: extraímos a passagem seguinte de uma carta que um amigo do autor teve a gentileza de nos enviar. Diz a carta: imagina qual não foi a minha surpresa quando, na doutrina espírita, da qual não fazia a menor ideia, reconheci toda a teoria de Fourier sobre a alma, a vida futura, a missão do homem na vida atual e a reencarnação das almas. Quem está escrevendo isso é um leitor da Revista Espírita, está escrevendo para Kardec. Julga tu mesmo, eis, em resumo, a teoria de Fourier. O homem está ligado ao planeta, vive sua vida e não a deixa nem mesmo morrendo. Tem duas existências, a vida atual, que Fourier compara ao sono, e a vida que chama aromal, outra vida, numa palavra, que é o despertar. Sua alma passa alternadamente de uma vida a outra e volta periodicamente a reencarnar na vida atual. Na vida atual, a alma não tem o sentimento de suas vidas anteriores, mas o tem na vida aromal e vê todas as suas existências pretéritas. As penas na vida aromal são os temores que as almas experimentam quando reencarnam, de serem condenadas a animar o corpo de um infeliz, porque, diz Fourier, vêem-se diariamente pessoas implorando caridade à porta dos castelos, dos quais foram proprietárias em suas vidas anteriores. E acrescenta: se os homens estivessem bem convencidos da verdade que trago ao mundo, cada um se esforçaria por trabalhar pela felicidade de todos. Retoma, continua. Por esse breve extrato, caro amigo, podes ver o quanto a doutrina de Fourier e o espiritismo se assemelham e que, sendo falansteriano, não era difícil fazer de mim um adepto da doutrina espírita. Agora vamos ver o que Kardec diz a respeito dessa carta que ele recebeu de um leitor da Revista Espírita. Você vai ver que Kardec concorda plenamente com as ideias de Fourier. E não apenas isso. Kardec demonstra que conhece as ideias de Fourier. Agora é Kardec que está falando. É impossível ser mais explícito sobre o capítulo da reencarnação. Não é apenas uma ideia vaga de existências sucessivas através de diferentes mundos. É neste que o homem renasce para se depurar e expiar. Tudo aí está. Alternativas da vida espiritual, que chama aromal, e da vida corpórea. Nesta, a vida corpórea, esquecimento momentâneo das existências anteriores e lembrança do passado durante a primeira. Expiação pelas vicissitudes da vida.
Seu quadro dos infelizes, vindo mendigar à porta dos castelos de que foram donos em existências precedentes, parece calcado nas revelações dos espíritos. Que coincidência! Por que, então, os que hoje tanto se obstinam contra a doutrina da reencarnação, nada disseram quando Fourier dela fez uma das pedras angulares de sua teoria? É que, naquela ocasião, ela lhes parecia confinada nos falancérios, ao passo que hoje corre o mundo, além de outras razões facilmente compreensíveis, não havendo necessidade de as desenvolver. Aliás, Kardec continua, aliás, ele não foi o único a ter a intuição desta lei da natureza. O germe dessa ideia é encontrado numa multidão de escritores modernos. Vou repetir essa última frase, para você fixar bem. Principalmente se você for kardecista de carteirinha. O germe dessa ideia é encontrado numa multidão de escritores modernos. Ora, se Kardec afirma isso com tanta convicção, é porque certamente ele conhecia as ideias reencarnacionistas e os trabalhos em que os autores externavam essas ideias. Um deles Kardec vai citar agora. Vamos ler então um trecho em que Kardec faz essa citação. O senhor Louis Jourdain, redator do Siècle, formulou-a de modo inequívoco no seu encantador opúsculo Prières de Ludovic, publicado pela primeira vez em 1849, por conseguinte, antes que se cogitasse do Espiritismo. Sabe-se que esse livro não é obra de ficção, mas de convicção. Entre outras coisas, nele se lê o seguinte: para mim, confesso, creio firmemente, apaixonadamente, como se cria nas épocas primitivas, que cada um de nós prepara hoje a sua transformação futura, do mesmo modo que nossa existência atual é produto de existências anteriores. O livro é inteiramente calcado nesse elemento. Ainda em 1862, na Revista Espírita do mês de agosto, Kardec vai mencionar mais um autor reencarnacionista que o precedeu. Revista Espírita do mês de agosto de 1862, carta do senhor Jean Reynaud ao Jornal de Debates. Kardec transcreve uma carta de Jean Reynaud e logo após ele assim se manifesta. Diz Kardec: Vê-se que não fomos o único nem o primeiro a proclamar a doutrina da pluralidade das existências, também chamada de reencarnação. A obra Terra e Céu, de Jean Reynaud, foi publicada antes do Livro dos Espíritos. Pode-se ver o mesmo princípio, exposto em termos explícitos, no encantador opúsculo do Sr. Louis Jourdain, intitulado As Súplicas de Ludovico, cuja primeira edição é de 1849, da Livraria Nova, Boulevard des Italiens. Kardec tem uma obra pouco conhecida dos espíritas. É o Catálogo Racional de Obras para se fundaram a Biblioteca Espírita. É um livrinho escrito por Kardec. Nesse catálogo, Kardec sugere o chamado Livro da Humanidade. O título é Da Humanidade. Da Humanidade. É de Pierre Leroux. É um outro filósofo socialista que também pregava a reencarnação. O que nós vimos até aqui? Kardec reconhece claramente que autores anteriores a ele, mas seus contemporâneos, haviam ensinado sobre a reencarnação. É importante salientar que esses autores mencionados não são espíritas nem espiritualistas. Fourier e Leroux, assim como Saint-Simon e Robert Owen, eles eram socialistas. E Jean Reynaud era filósofo. Essas ideias estavam entranhadas na sociedade parisiense da época. Era um pensamento comum, vigente na época.
Kardec conhecia essas ideias. As pessoas que introduziram Kardec nesse meio de reuniões espíritas conheciam essas ideias. E não só as conheciam, como comungavam dessas ideias. Os médiuns de Kardec provavelmente as conheciam. As suas primeiras médiuns certamente as conheciam e comungavam dessas ideias. Você pode ver, como eu citei no começo, que Kardec se defendia da acusação de que os supostos ensinos dos espíritos apenas refletiam as suas próprias ideias. Alguns diziam isso, que os ensinos dos espíritos, supostamente dos espíritos, refletiam as suas ideias, e ele se defende disso. No vídeo anterior, em que eu tratei da influência do magnetismo sobre Kardec, nós vimos que Kardec sabia, não só sabia, como ensinava, que o sonâmbulo capta pensamento das pessoas presentes, além de externar também as suas próprias ideias. É muito fácil constatar que as ideias de reencarnação supostamente ensinadas pelos espíritos são apenas o produto do seu meio e da sua época. São apenas uma questão de influência espaço-tempo. Nos Estados Unidos, onde os fenômenos atribuídos aos espíritos tiveram origem, a reencarnação não era ensinada pelos supostos espíritos. Grande parte dos cientistas e dos médiuns famosos, que são exaustivamente citados pelos espíritas para dar mais credibilidade ao espiritismo, como Andrew Jackson Davis, William Crookes. William Crookes é muito citado pelos espíritas. Alexandre Aksakoff, Henry Myers, William Howard, o Daniel Douglas Home, entre tantos outros. Eles não eram espíritas. Não eram espíritas. Eles eram espiritualistas. Eram partidários do chamado novo espiritualismo ou espiritualismo anglo-americano. Eles não acreditavam em reencarnação. E não acreditavam por um motivo muito simples. Os supostos espíritos que se comunicavam em suas reuniões não ensinavam sobre a reencarnação. E, em alguns casos, diziam claramente que não existe reencarnação. E por que as comunicações nos Estados Unidos não ensinavam a reencarnação? Novamente, por um motivo muito simples. Diferentemente dos círculos parisienses frequentados por Kardec, nos Estados Unidos não havia a crença na reencarnação. A origem dos fenômenos atribuídos aos espíritos nos Estados Unidos prende-se a outras influências. A sua origem são as dissidências protestantes, como os Shakers, e outras que deram origem aos Mormons, aos Adventistas do sétimo dia. Aquele meio nos Estados Unidos em que as manifestações supostamente mediúnicas aconteceram, nos Estados Unidos, era um meio de origem protestante, com forte presença da Bíblia. Uma situação bem diferente do que aconteceu na França, em que a tradição religiosa já não tinha o mesmo vigor de antes do Iluminismo e antes da Revolução Francesa. Lembre-se de que o centro cultural do mundo, a vanguarda do pensamento mundial na época de Kardec, era Paris, não os Estados Unidos. Era em Paris que se concentravam as novidades. Basta você ler Machado de Assis para você chegar a essa conclusão. As influências que chegavam ao Brasil eram todas francesas. Como não é difícil de concluir, uma sociedade baseada na Bíblia, como era o caso dos protestantes norte-americanos, não acreditava em reencarnação. A reencarnação não é um ensino bíblico. É possível perceber alguns indícios de crença em reencarnação na Bíblia, mas de forma alguma ela é ensinada. A proposta da Bíblia não é, em nenhum dos livros que a compõem, não é ensinar a reencarnação. Ora, se as pessoas não acreditavam em reencarnação, se a reencarnação não fazia parte das suas cogitações, é evidente que nenhuma comunicação atribuída aos espíritos tenha pregado a reencarnação.
já no meio parisiense, em que as ideias reencarnacionistas dos socialistas utópicos e de outros filósofos eram ideias correntes, a reencarnação foi pregada nas comunicações. Simples, não é verdade, Joãozinho? Kardec tenta explicar isso da maneira mais tosca possível. Tosca. Alegando que os americanos não estavam preparados para receber o ensino da reencarnação. Ô, Kardecinho! Ele diz isso na Revista Espírita do mês de fevereiro de 1862. O título é A Reencarnação na América. Fala, Kardec. Muitas vezes as pessoas se admiram de que a doutrina da reencarnação não tenha sido ensinada na América, e os incrédulos não deixam de aproveitar o fato para acusarem os espíritos de contradição. Kardecinho, ô Kardecinho, não é preciso ser incrédulo para contestar, basta ser atento. Se os espíritos estão supostamente revelando verdades, porque é isso que o Kardecinho dizia, eles estão revelando verdades. O Espiritismo é a terceira revelação. E uns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa. Algo está errado. Continua Kardec. Não repetiremos aqui as explicações que nos foram dadas e que publicamos a respeito, limitando-nos a lembrar que nisto os espíritos mostraram a sua prudência habitual. Quiseram que o espiritismo surgisse num país de liberdade absoluta quanto à emissão de opiniões. O ponto essencial era a adoção do princípio, e para isto não quiseram ser incomodados de maneira alguma. O mesmo não haveria de dar-se com todas as suas consequências, sobretudo com a reencarnação, que se teria chocado contra os preconceitos da escravidão e da cor. A ideia de que um negro pudesse tornar-se um branco, de que um branco poderia ter sido um negro, de que um senhor tivesse sido um escravo, poderia parecer de tal forma monstruosa que seria suficiente para que o resto fosse rejeitado. Kardec escreveu esse artigo em 1862, em plena Guerra da Secessão nos Estados Unidos, que durou de 1861 a 1865. O principal motivo da guerra era a luta pela manutenção da escravidão por parte de alguns estados do sul dos Estados Unidos. As notícias da guerra que chegavam à Europa, chegavam a Kardec, certamente essas notícias eram notícias de caráter oficial, de caráter legalista, por parte dos estados da União, presididos por Abraham Lincoln. Evidentemente, para justificar a guerra contra os Estados Confederados do Sul, a imprensa fazia as piores acusações possíveis aos escravagistas. É compreensível, portanto, a ideia que Kardec fazia dos americanos. Mas é um erro primário achar que todos os americanos eram racistas ou que esse motivo fosse suficiente para que os supostos espíritos deixassem de revelar o que havia de ser revelado. Eu não posso deixar de lembrar que, em termos de preconceito, Kardec não é, digamos assim, merecedor de elogio algum. Para ter uma ideia dos preconceitos de raça de Kardec, basta ler os seus artigos Perfectibilidade da Raça Negra, na Revista Espírita do mês de abril de 1862, e a Teoria do Belo, que está nas obras póstumas. O preconceito de Kardec também se estendia aos povos indígenas das Américas, como nós vamos ver com detalhes oportunamente. Continua Kardec. Assim, os espíritos preferiram sacrificar momentaneamente o acessório ao principal e sempre nos disseram que, mais tarde, a unidade se faria sobre este como sobre todos os outros pontos. De fato, é o que começa a ocorrer. Várias pessoas daquele país nos disseram que agora essa doutrina conta ali numerosos partidários.
que certos espíritos, depois de fazer com que fosse pressentida, vêm confirmá-la. Eu confesso, admitindo a minha vaidade intelectual, e por que não haveria de admitir, eu confesso que me dá uma certa vergonha o fato de eu ter levado a sério um fanfarrão como Kardec. Novamente eu lembro aqui um vídeo que eu gravei quando eu ainda era espírita, o fracasso do movimento espírita, está lá no meu antigo canal. Os chiquistas e os kardecistas tiveram frenesis de indignaçãozinha cristã, tudo com muito amor, sempre com muito amor, né? Dizendo que eu estava me precipitando e que Kardec nunca havia feito previsões. Ora. Se eu juntar todas as previsões, todas as pretensas profecias de Kardec, eu faço um livro. Isso não é uma figura de linguagem. Realmente há material suficiente para um livro. Kardec está dizendo aqui que a unidade se faria sobre este ponto como sobre todos os outros pontos. Ele está se referindo à reencarnação. Meia dúzia de gatos pingados das Américas disseram para ele que acreditavam em reencarnação. E ele já achou que em breve todo mundo ia se render à sua robusta e inquestionável lógica. Depois de dizer isso, Kardec transcreve parte de uma carta de alguém que passou a acreditar em reencarnação. E depois da carta, veja o que Kardec diz. Kardec diz assim: assim, foi a lógica e a força do raciocínio que os levou a essa doutrina, e também porque nela se encontraram a única chave que poderia resolver problemas até então insolúveis. Sempre o mesmo papinho furado, sempre a lógica. Aqui ele fala em lógica e raciocínio. O raciocínio de Kardec é que fazia ele ter meia dúzia de depoimentos e acreditar que em breve todo mundo se renderia à sua lógica. Mudou alguma coisa em mais de 150 anos? Todos os americanos acreditam em reencarnação hoje? Fora 2% da população do Brasil, que é o maior país espírita do mundo, quase ninguém mais se deixou convencer pela lógica e raciocínio de Kardec. Mas o que eu quero que você perceba novamente é que Kardec não defende a verdade. Kardec não está argumentando em favor da verdade. O que Kardec está defendendo é um pirulito para quem acertar. A lógica. Kardec está defendendo a lógica, não a verdade. Não importa se a teoria da reencarnação é verdadeira ou não. Não é isso que está em jogo. O que importa é se essa teoria favorece a lógica. Se for capaz de convencer pela lógica e explicar superficialmente algumas dúvidas primárias, está tudo certo. Essa pessoa que escreveu para Kardec, dizendo que agora acreditava em reencarnação, atribui a teoria da reencarnação a Kardec. Veja como ele responde a isso. Kardec falando: todavia, o nosso honrado correspondente equivoca-se quanto a um fato importante, ao atribuir-nos a iniciativa dessa doutrina, que chama de filho do nosso pensamento. É uma honra que não nos pertence. Além de ser ensinada a nós, a reencarnação foi ensinada pelos espíritos a outros indivíduos, antes da publicação do Livro dos Espíritos. Além disso, seu princípio foi claramente exposto em várias obras anteriores, não apenas nas nossas, e até nas que surgiram antes do aparecimento das mesas girantes, entre outras em Céu e Terra, de Jean Reynaud, e num encantador livrinho do Sr. Luiz Jourdan, intitulado Preces de Ludovico, publicado em 1849, sem contar que esse dogma era professado pelos druidas, aos quais, por certo, nós não ensinamos. Aqui nós vemos, mais uma vez, que no tempo de Kardec, e no ambiente em que Kardec vivia, a teoria da reencarnação estava em voga. Era moda nos círculos intelectuais e espiritualistas.
Kardec continua. Quando ele nos foi revelado, ficamos surpresos e o acolhemos com reserva e desconfiança. Chegamos mesmo a combatê-lo durante algum tempo. Kardec faz questão de insistir em que ele ficou surpreso com a teoria da reencarnação, e aqui ele chega a dizer que ele até combateu a teoria da reencarnação. Se ele combateu mesmo, nada disso ficou registrado. Não existe nenhum livro, nenhum escrito de Kardec em que apareça isso. E se ele ficou realmente surpreso, como ele faz questão de dizer, essa surpresa durou pouco tempo, muito pouco tempo. Em menos de um ano de observações, Kardec começou a observar os fenômenos das mesas falantes, né? Em algumas casas de família, onde aconteciam reuniões. Em menos de um ano de observações em reuniões espíritas, Kardec já estava ansioso por publicar um livro a respeito. Vamos a Kardec. Chegamos mesmo a combatê-lo durante algum tempo, até que sua evidência nos fosse demonstrada. Assim, nós o aceitamos e não o inventamos, o que é bem diferente. Isto responde à objeção de um de nossos assinantes, o senhor Salgues, antagonista confesso da reencarnação, o qual pretende que os espíritos e os médiuns que a ensinam sofrem a nossa influência, pois aqueles que com ele se comunicam dizem o contrário. Aliás, o senhor Salgues alega contra a reencarnação objeções especiais, das quais faremos oportunamente objeto de exame particular. Enquanto esperamos, constatamos um fato. O número de seus partidários cresce sem cessar, enquanto o dos adversários diminui. Está se referindo, evidentemente, à reencarnação. Se tal resultado se deve à nossa influência, atribuem-nos uma muito grande, visto que ela se estende da Europa à América, da Ásia à África e até à Oceania. Se a opinião contrária é verdadeira, como se explica que não tenha prevalecido? Seria o erro, então, mais poderoso que a verdade? Esse é o nível de argumentação de Kardec. Se uma teoria prevalece, é porque ela é verdadeira. Como, Kardec? Se for assim, a verdade está na Igreja Católica, sem sombra de dúvida. Porque a Igreja Católica ainda é a maior organização religiosa do mundo. Então são as suas ideias que estão prevalecendo até hoje. Eu vou ler mais um trecho de um artigo publicado por Kardec. Isso está na Revista Espírita do mês de maio de 1864. O título, A Escola Espírita Americana. De todos os princípios da doutrina, o que encontrou mais oposição nos Estados Unidos foi o da reencarnação. Pode mesmo dizer-se que é a única divergência capital, prendendo-se às outras mais à forma do que ao fundo. E isto porque ali os espíritos não a ensinaram. Expliquemos as razões disto. Veja só o nível de pretensão de Kardec. Os espíritos ensinam uma coisa aqui e outra coisa diferente ali. Mas Kardec vai explicar. Expliquemos as razões disto. Ele disse assim, os espíritos procedem em toda parte com sabedoria e prudência. Presta atenção. Os espíritos procedem em toda parte com sabedoria e prudência. Para aí. Para tudo. Como é que é? Os espíritos procedem em toda parte com sabedoria e prudência? Como assim? Que espíritos? Quais espíritos? Quer dizer que todos os espíritos procedem da mesma forma? Eu vou ler aqui só um trechinho de uma explicação de Kardec, muito, mas muito repetida pelos espíritas para evidenciar o bom senso de Kardec. Está nas obras póstumas, no título Minha Primeira Iniciação ao Espiritismo. Diz assim Kardec. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral.
que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento, e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecida desde o princípio, esta verdade me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou por alguns deles. Não. Mas aí fica difícil, Kardecão. Qual é o Kardec que é para levar a sério? O Kardec que diz que a opinião dos espíritos só tem o valor de uma opinião pessoal? Ou o Kardec que diz que os espíritos procedem em toda parte com sabedoria e prudência? Que papo é esse? Se os espíritos nada mais são do que as almas dos homens, por que Kardec construiu uma doutrina em cima dos seus ensinamentos? Por quê? Porque o Espírito de verdade revelou que Kardec tinha uma missão e porque Kardec selecionou as mensagens, classificou essas mensagens de acordo com a sua linguagem, e os espíritos superiores são facilmente identificáveis pela sua linguagem sóbria e pelos seus ensinamentos elevadíssimos, e piriri, e pororó, e pururu, principalmente o pururu. Mas como saber se nos Estados Unidos eles usavam algum critério para filtrar as mensagens dos espíritos? E quem diz que os espíritos que se comunicavam nos Estados Unidos não eram mais superiores do que os espíritos superiores de Kardec? Ou então, se os espíritos nada mais são do que as almas dos homens, e sabendo que há homens maldosos, por que alguns espíritos maldosos não ensinaram a reencarnação lá nos Estados Unidos só para ver o circo pegar fogo? Kardec diz que os espíritos não ensinaram a reencarnação lá porque eles procedem por toda parte com sabedoria e prudência e não queriam ferir suscetibilidades dos americanos racistas. Por que então alguns espíritos maldosos não se infiltraram nas reuniões dos americanos e ensinaram a reencarnação para ver a reação dos americanos racistas? Deve ser porque o espírito de verdade não deixou, né? Deve ser. Mas vamos adiante. Os espíritos procedem em toda parte com sabedoria e prudência. Para se fazerem aceitar, evitam chocar muito bruscamente as ideias preconcebidas. Não irão dizer de chofre, senão você não sabe que é de chofre, é de súbito, né? Subitamente. Não irão dizer de chofre a um muçulmano que Maomé é um impostor, mas olha o descalabro do Kardequistão, chamando Maomé de impostor. Acusa os americanos de ter ideias preconcebidas e chama Maomé de impostor. Será que o Kardecóide leu o Corão? Estudou o Corão? Vivenciou o Corão? Para dizer com tanta naturalidade que Maomé é um impostor? Kardec sempre dizia aos críticos do Espiritismo que antes de criticar, eles tinham que ler, eles tinham que estudar, eles tinham que participar de reuniões, eles tinham que observar experiências, para só então poderem criticar. Será que o Kardec agiu assim em relação ao islamismo? Ou ele só está demonstrando que ele é um falastrão e que o maior elogio que ele pode receber com alguma boa vontade é de homem bem intencionado? Sempre lembrando que de boas intenções o inferno está cheio. No caso de bem-intencionados chiquistas, de boas intenções, o umbral está cheio. E no caso de bem-intencionados kardecianos, de boas intenções, a erraticidade está cheia. Mas a erraticidade é neutra, né? Então não valeu. No final do artigo, Kardec, que mais tarde reencarnaria como Mãe de Ná, ele faz uma das suas previsões cheias de lógica
e transbordando raciocínio. Diz assim Kardec: assim, não há duvidar que, em pouco tempo, o que hoje ainda se chama escola americana fundir-se-á na grande unidade que se estabelece por toda parte. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer por um motivo muito simples. Não existe mais nenhuma escola americana. Acabou. E o espiritismo de Kardec respira por aparelhos. Eu poderia citar muitas outras abobrinhas kardecianas para demonstrar que Kardec nunca se preocupou em provar a reencarnação. Kardec enchia a boca para falar do controle universal do ensino dos espíritos, mas ele mesmo nunca aplicou controle nenhum. O único controle de Kardec era a sua lógica e o seu raciocínio, que, como nós vimos, não são nem um pouco confiáveis. Kardec era um homem cheio de preconceitos, todos somos, mas ele tinha bastante. Mas o que eu mostrei nesse vídeo é suficiente para nós termos certeza de que a reencarnação nunca foi unanimidade entre os espíritos. Isso se você acredita ainda que houve comunicações de espíritos. Isso é uma questão de crença. Eu, hoje, não acredito. Mais um detalhe, no vídeo anterior, em que eu tratei da influência do magnetismo sobre Kardec, eu demonstrei que a sonâmbula senhorita Jafé acreditava em reencarnação antes de conhecer Kardec. É importante que isso fique claro. Toda a doutrina espírita, tudo que você conhece sobre espiritismo, teve início com a primeira edição do Livro dos Espíritos. Este livro é a base de tudo. Depois que as bases trazidas por esse livro estavam assentadas, o resto foi apenas consequência. Depois que a doutrina já estava estabelecida na cabeça de Kardec, ele jamais iria contrariá-la. O seu desenvolvimento aconteceu naturalmente. E a primeira edição do Livro dos Espíritos foi produzida a partir das comunicações de 3 médiuns adolescentes, e as três acreditavam em reencarnação. Se você não assistiu ao vídeo anterior, assista. Eu estou convencido de que as supostas comunicações de espíritos, na verdade, eram manifestações do subconsciente das próprias médiuns, de Kardec e dos assistentes. Alexandre Aksakov, muito citado pelos espíritas, pelo seu famoso livro, editado pela FEB, Animismo e Espiritismo, Aksakov faz duras críticas a Kardec pelo fato de Kardec ter introduzido a reencarnação em sua doutrina como se fosse assunto de consenso entre os espíritos. Aksakov, pouco depois da morte de Kardec, ele visitou a senhorita Jafé, que foi a sonâmbula que corrigiu toda a primeira edição do Livro dos Espíritos. E ele afirma, Aksakov afirma, a partir da sua conversa com a senhorita Jafé, que ela acreditava em reencarnação desde muito antes de conhecer Kardec. Isso estava originalmente na revista chamada O Espiritualista, no dia 13 de agosto de 1875. Tinha um site na internet com todo esse teor, não tem mais. Mas eu vou colocar um link em que aparece esse artigo, essa carta de Aksakov. Diz assim Alexandre Aksakov: em 1846, a doutrina da reencarnação foi lhe dada pelos espíritos de seu avô, Santa Teresa e outros. À medida que os poderes sonambúlicos de Madame Jafé se desenvolviam sob a influência magnética do Sr. Roustan, é interessante observar que o próprio Sr. Roustan acreditava na pluralidade das existências terrestres. Vou colocar um link na descrição do vídeo para você conferir essa carta. Ou seja, a senhorita Jafé, desde criança, acreditava em reencarnação e convivia com pessoas que acreditavam em reencarnação. O senhor Roustan, mencionado aqui, ele era para ela uma espécie de pai adotivo. A senhorita Jafé vivia na casa do senhor Roustan. No livro
O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, de autoria de Canuto Abreu, que foi um tradutor do Livro dos Espíritos, um tradutor de Kardec, no capítulo 10, nós ficamos sabendo que a família Boudin, incluindo, obviamente, as senhoritas Julie e Caroline Boudin, as duas médiuns que forneceram quase todo o material que deu origem ao Livro dos Espíritos, essa família acreditava em reencarnação, pelo menos, com certeza, desde 1853, quando eles ainda viviam na África, portanto, antes de conhecer Kardec. Viviam numa colônia francesa na África. Nas suas reuniões espíritas familiares, ainda na África, manifestava-se o espírito Zéfiro, que aliás ganhou esse apelido da própria família, dessa família Boudin, em referência a um vento local. Tem um vento que sopra naquela região da África que se chama Zéfiro. De acordo com o livro, Zéfiro previu que a família se mudaria para a França e que lá eles encontrariam Allan Kardec, seu antigo companheiro em outra reencarnação. É possível que Kardec não acreditasse em reencarnação. É possível. Que ele conhecia a teoria da reencarnação, que estava em voga na sua época, ele mesmo nos conta. Mas assim que ele passou a frequentar os ambientes espíritas, ele se viu cercado de pessoas que tinham a reencarnação como uma coisa certa. Assim como os espíritas hoje têm a reencarnação como uma coisa certa. Kardec rapidamente se viu influenciado por essas pessoas, pelas comunicações dos supostos espíritos, e descobriu que a reencarnação resolvia uma série de questões que o seu antigo sistema de crenças não resolvia. Foi assim que Kardec adotou a reencarnação e foi assim que Kardec passou a pregar a reencarnação como se fosse uma revelação dos espíritos. E um pouco mais tarde, quando Kardec enfiou Jesus no espiritismo como se fosse uma revelação do próprio Jesus. Ensina a reencarnação como se a reencarnação fosse uma revelação do próprio Jesus. Resumindo, a teoria da reencarnação era bastante difundida em Paris quando Kardec começou a frequentar o meio espírita. As primeiras médiuns de Kardec, que forneceram as comunicações a partir das quais Kardec confeccionou a primeira edição do Livro dos Espíritos, essas médiuns acreditavam em reencarnação. A reencarnação para elas era uma realidade, assim como é uma realidade para os espíritas de hoje. Kardec acatou a teoria da reencarnação e começou a pregá-la como se fosse uma verdade inquestionável. Alguns espíritos diziam que existe reencarnação e outros espíritos diziam que não existe reencarnação. Os espíritos que diziam que existe reencarnação se manifestavam em lugares em que se acreditava em reencarnação. Os espíritos que diziam que não existe reencarnação se manifestavam em lugares em que não se acreditava em reencarnação. Pense sobre isso. Kardec, antes de frequentar reuniões espíritas, tinha o seu próprio sistema de crenças, que ele não esclarece qual era. Quando Kardec descobriu que a reencarnação explicava algumas coisas, como as desigualdades entre as pessoas, por exemplo, explicava essas coisas melhor do que o sistema que ele tinha, o sistema que ele adotava, a partir desse momento, ele acatou a reencarnação. A preocupação de Kardec não foi saber se realmente existia reencarnação ou não. Kardec não teve essa preocupação. Você não vai encontrar menção a essa preocupação em parte alguma. A preocupação de Kardec era apresentar um sistema de crenças coeso, fechadinho, com explicações lógicas, mesmo que superficiais, porque são lógicas, mas são superficiais, e com alcance popular, algo que muitos espiritualistas famosos não alcançaram por não conseguir falar uma linguagem simples e facilmente assimilável, como conseguiu falar Kardec. Entre outros méritos, Kardec tem principalmente esse, a capacidade de se comunicar com clareza, alcançando um grande público.
Devo dizer que eu respeito Kardec. As brincadeiras aqui é porque fazem parte do contexto, né? Tem coisas tão absurdas que só brincando. Mas continuo respeitando Kardec, uma pessoa certamente digna de respeito. Dito isso, muita força e paz para você.